Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Estamos aqui para mais um estudo na Palavra de Deus. E hoje, a parte número 2 do estudo de Apocalipse. Vamos orar pedindo ao Senhor que Ele nos abençoe. Espírito Santo de Deus, abençoe a nossa mente. Abençoa, Senhor, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo e derrama sobre nós a iluminação do alto, para que possamos ministrar e entender aquilo que o Senhor quer falar conosco através deste estudo de Apocalipse. Guarda as nossas vidas, nos livre de todo mal. Nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje nós estamos na parte 2 do livro de Apocalipse, do estudo de Apocalipse, e nós vamos falar baseados nos capítulos de número 12 a 14, que menciona e fala sobre as 4 forças malignas que estarão atuando no tempo do fim. Já estão atuando, mas estarão atuando de uma forma mais forte, mais unida, mais concreta no tempo do fim, antes da consumação dos séculos e da segunda volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas 4 forças malignas, elas são o dragão, que é o diabo, a besta, a primeira besta, que é o anticristo, que vai lutar contra Cristo e a igreja. A segunda besta, que é o falso profeta, que vai estar enganando as pessoas com sinais e prodígios. E a igreja prostituída, ou seja, a falsa igreja, né? Os cristãos que vão se apostatar e vão se prostituir espiritualmente. Então, existe a falsa igreja e a igreja verdadeira. Nós vamos ver isso mais na frente. Então, são 4 forças malignas: o dragão, o anticristo, o falso profeta e a falsa igreja, que é chamada no Apocalipse de a grande meretriz, aquela que se corrompeu. Nós sabemos que Apocalipse é o livro da revelação e que fala especificamente sobre a consumação dos séculos, de todas as coisas que existem até agora, até ao tempo do juízo de Deus, da segunda volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E o livro de Apocalipse fala da consumação, da conclusão de todas essas coisas. O livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, fala da criação de tudo, do começo de tudo. E o livro de Apocalipse fala da conclusão de tudo, o que começou, continuou e tem existido até a segunda volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o livro de Apocalipse fala da conclusão, a conclusão da história humana, da história divina e de todas as coisas, complementando com a segunda vinda de Jesus e os novos céus e nova terra. Então, nós vamos ver hoje sobre as 4 forças malignas que atuam juntas contra Cristo e a sua igreja. A primeira delas é o dragão. Nós vamos ver em Apocalipse capítulo 12, versículo de número 3, que fala assim: Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Nós vamos ver o que isso significa. Tudo isso que significa. Mas viu-se o grande dragão, que é o diabo, o opositor de Deus, de Cristo e da igreja, não é? A segunda força é a primeira besta, que está no capítulo 13, de 1 a 3, que fala assim: vi emergir do mar. Quando fala mar, quando a Bíblia fala mar, está falando de nações, de povos, de línguas. Preste atenção nisso. Então, vi emergir do meio dos povos, das nações, no meio de diferentes línguas, uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Olha aqui, vocês viram que o dragão também tinha isso. Então, é algo provindo do maligno, do diabo, não é? Que se levanta no meio dos povos para, com nomes de blasfêmias, é para lutar contra Cristo e a igreja. Número 2, versículo 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, boca como de leão
e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, esse líder que vai ser levantado do meio das nações, ele vai receber do dragão, que é o diabo, poder e grande autoridade. É um homem que nele estará incorporado esse dragão que é o diabo. Preste atenção nisso. É uma pessoa endemoniada, possessa, que vai ser usada pelo maligno de uma forma poderosa para lutar contra Cristo e contra a igreja. A segunda força maligna é a segunda besta. Aliás, a terceira força maligna é a segunda besta, que está em Apocalipse 13, de 11 a 12. 13, de 11 a 12, que fala assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Agora não é do mar, agora não é do meio das nações, dos povos, de línguas, agora é do meio dos religiosos, que a Bíblia fala de a falsa igreja, que é a grande meretriz, que nós vamos ver. A força maligna é aquela pessoa que sai do meio dos religiosos, mas com força maligna. É um poder falso e maligno. Olha, vi ainda, Apocalipse 13, 11. Outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, como as outras, olha, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta. Essa pessoa, esse líder, que é uma pessoa que vai ser levantada no meio dos religiosos, está recebendo o poder da primeira besta, que é o maligno, que vem lá do diabo, do dragão. Olha que coisa, né? Recebe a autoridade da primeira besta para a sua presença, não é? Na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Veja o versículo 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer da terra diante dos homens. Então, é um falso profeta, é um profeta que virá em nome de Deus, em nome de um monte de coisa, mas que vai operar grandes sinais, mas sinais malignos, ou seja, nem todos os sinais, nem todos os milagres são vindos de Deus, são provindos de Deus. O diabo também faz isso. Então, essa besta, essa terceira força maligna, que é o falso profeta, ele vem. Por quê? Por causa da quarta força maligna, chamada a grande meretriz, a Babilônia, a mãe das meretrizes. Vamos ver isso aqui, especificamente no capítulo 17. Vamos ver o versículo 1 e 2, que fala assim: veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. A grande meretriz, aquela que se corrompeu, aquela que saiu do meio do povo de Deus e veio com o nome de Deus, mas que se corrompeu, que se prostituiu e agora será julgada, e ela está sobre as águas, sobre as nações, sobre todas as nações. Versículo 2. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Ficaram envolvidas, as pessoas ficaram envolvidas com a sua falsa doutrina, com a sua falsa religiosidade, com a sua falsa forma de viver, que não agrada a Deus. Vamos ver o versículo de número 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes. É uma religião,
é um povo religioso que domina tudo, que tem um grande domínio sobre os povos e sobre as nações, mas que é conhecida por Deus como a grande Babilônia, cheia de idolatria, cheia de sincretismos, cheia de coisas erradas que não agradam a Deus, e que é conhecida e dita como a grande meretriz, aquela que se prostituiu e que se envolveu com aquilo que não agrada a Deus. No capítulo 17, ainda versículo 15, ele fala assim: falou-me ainda, as águas que viste, olha, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, sobre onde ela está, são povos, multidões, nações e línguas. Vocês estão entendendo? Então, quando fala sobre a terra, fala sobre os religiosos na terra. Mas os religiosos falsos, a falsa igreja, a grande meretriz. E quando fala sobre águas, sobre mar, está falando sobre povos, sobre nações diferentes, línguas diferentes. Então, essas 4 forças malignas atuarão em conjunto no final dos tempos. Já estão atuando, mas vão atuar de uma forma mais poderosa no tempo do fim. E nós já estamos vendo isso, que é o dragão, que é o diabo, o anticristo, que é aquele que luta contra Cristo e a igreja. Todo aquele que luta contra Cristo e a igreja é um espírito do anticristo, que é dominado pelo dragão, que é o diabo. E a terceira força maligna é o falso profeta, é a religião falsa, é a falsa igreja, é o espiritual movido pelas coisas malignas e falsas. E a grande meretriz são os religiosos que se corromperam. A grande meretriz é a falsa igreja, porque existe a igreja verdadeira e a falsa igreja. Nós vamos ver sobre isso aqui, não é? O dragão, então, é o diabo. E o diabo veio para roubar, matar e destruir. Por isso que no capítulo 12 de Apocalipse, no capítulo 12, versículo 12, olha, 12, como que é fácil de guardar, está escrito assim: por isso, falando para os céus e para a terra, por isso, festejai os céus, e vós que habitais neles. Entrem em celebração, porque o tempo do juízo está chegando, o tempo do julgamento está chegando, mas vocês que já estão na presença de Deus, vocês estão livres disso. Mas aí ele complementa dizendo assim: mas ai da terra, dos religiosos que estão na terra, da falsa igreja e do mar, porque o diabo desceu até vós, o dragão, o diabo desceu até vós com grande cólera, cheio de cólera, com grande ira, cheio de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que o tempo dele está terminando, então ele vem para arrebentar com tudo, para tentar destruir tudo e todos que ele puder. Então esse é o dragão. Agora, a besta que fala, que é o anticristo, que é aquele que lutará contra Cristo e a igreja, que recebeu o poder do dragão para lutar contra o povo de Deus, ele é chamado de anticristo. Ele emergiu do meio dos povos, do meio das nações, do meio das diferentes línguas. É um homem que vem, é um ser que vem para liderar o povo, mas só que ele é o anticristo. O nome anticristo é usado pelo apóstolo João. João é que usa esse nome anticristo. Jesus usa outra expressão que nós vamos ver, Daniel outra expressão, mas João usa o nome, o título de anticristo. Mas ele só usa esse nome, esse termo anticristo, nas cartas que ele escreveu, nas suas epístolas. Ele não usa o nome anticristo nem no Evangelho e nem no livro de Apocalipse. Ele chama de besta no livro de Apocalipse, a besta que emerge do mar, do meio dos povos. Mas João chama
esse líder religioso que vai lutar contra Cristo e a igreja, ele chama de anticristo. Vamos ver aqui no Evangelho, aliás, na Epístola de João, que é um pouquinho antes de Apocalipse aí. Antes de Apocalipse vem a carta de Judas, que é um capítulo só, e aí vem 1º, 2º e 3º João. E é nessas epístolas que João fala e usa o termo anticristo. Na primeira epístola de João, primeira carta de João, no capítulo de número 2, ele fala assim, nos versículos de número 18 a 19, ele diz assim: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, ou aquele que é opositor de Cristo, que é contra Cristo, né? Já vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Ou seja, muitas pessoas com o mesmo espírito de oposição a Cristo têm surgido. Nós vemos isso o tempo todo, principalmente nos noticiários. Não é? Na rua, em tudo quanto é lugar, né? Vou reler. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Isso já naquela época, no tempo de Cristo, no primeiro século. Na era de Cristo, não é lá no primeiro século, porque aqui foi no ano mais ou menos 90, no tempo do Senhor. Eles saíram do nosso meio. Vocês estão vendo? Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Aquele que é nosso permanece conosco. Aquele que não é, não permanece. Por isso que Jesus diz: quem é por mim, está comigo. Quem comigo não se ajunta, se espalha. Não é? Quem não concorda, sai. Por isso que o perverso não prevalecerá no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, como está escrito no Salmo de número 1. O pecador que não é convertido, que não quer Deus, que como que contra as coisas de Deus, ele não consegue permanecer na casa de Deus. Ele vai uma vez ou outra, ou de vez em quando, mas ele não fica, ele não permanece, ele não prevalece. E aqui João está falando que esses são são anticristos que lutam contra Cristo e contra a igreja, são opositores das coisas de Deus e de Deus. Ainda na primeira epístola de João, no capítulo 2, os versículos 22 e 23, João diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Que Jesus é ungido, que Jesus é o Messias. Este é o anticristo, o opositor a Cristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega que Jesus é o Cristo, que ele é o ungido, que ele é o Messias, esse tem o espírito do anticristo. É muito sério isso, meus irmãos. Por isso que quando nós conversamos com as pessoas, quando nós estamos nós sabemos que espírito ainda está na vida dessas pessoas, ou dominando, controlando a vida dessas pessoas. E na primeira epístola de João, no capítulo 4, dos versículos de número 1 a 3, ele fala assim, 4 de 1 a 3, amados, olha aqui, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo que confessa que Jesus veio em carne, ou seja, que ele se humanou, que ele se encarnou,
que ele se fez homem, esse Espírito de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do opositor de Cristo, ou seja, do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já estão no mundo. Claro que a gente já vê isso desde aquela época, que pessoas que não creem no Emanuel, no Deus humanado, no Deus encarnado. Não creem, acham que Jesus foi um homem muito bom, um homem espiritual ou espiritualista, mas não o Filho de Deus, não o unigênito de Deus, não o Messias, não aquele que foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. E todo aquele que não confessa que Jesus veio em carne, esse é opositor de Cristo, esse tem o espírito do anticristo. Isso é muito sério, meus irmãos. Por isso que, se você prestar bastante atenção, você já falou com muitos que têm o espírito de anticristo e não sabia. Não é? No final do primeiro século, na era de Jesus Cristo, no tempo de Jesus Cristo, não é? Foi quando João estava, os discípulos, os apóstolos, eles viveram, né? E João escreveu o Apocalipse, foi do ano 90 em diante, porque do ano 86 a 81 a 96 foi na era do imperador Domiciano, que mandou prender João na ilha de Patmos. Nós já falamos sobre isso. E nesse primeiro século, a religião predominante era o judaísmo. Existiam dois tipos de povos na terra, os judeus e os gentios. Os judeus descendentes de Abraão e os gentios não são descendentes de Abraão. E a religião predominante, a religião que predominava era o judaísmo, através dos judeus, dos descendentes de Abraão. O Império Romano imperava, mas apenas politicamente com o seu exército, não é? Era o Império Romano. Agora, a cultura da época e a filosofia da época era a cultura grega, a filosofia grega, né? A filosofia, os pensamentos, língua e cultura grega. E os gregos, não é? Tanto que o Novo Testamento foi escrito no grego, que era a língua falada na época. A língua mais falada, mais popular, era o grego. E tinha o grego clássico e o grego koiné. O clássico, né, que é o grego mais polite, mais rico, e o grego koiné, que era da linguagem popular do povo. E o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, que era a língua que todo mundo podia entender de uma forma mais fácil. Não é? Isso foi a cultura da época. A língua da época era o grego e o Novo Testamento foi escrito em grego. E o pensamento da época dos gregos e filosofia grega era sobre o dualismo. Ou seja, o dualismo ensinava isso: espírito bom, matéria má. E eles falavam, não tem como um espírito bom habitar numa matéria que é má. Não combina, é incoerente. Eles não aceitavam. Por isso que eles rejeitavam Jesus como sendo o Deus humanado. Eles falavam, não, se ele é bom, se é o Espírito de Deus, não tem como o Espírito de Deus encarnar no homem. Ou na matéria. Eles não aceitavam, então eles falavam, Jesus não veio em carne. Eles ensinavam isso, era o dualismo na época. Mas isso também já era um propósito maligno para que o povo não cresce que Jesus veio em carne, que Jesus nasceu por obra do Espírito Santo, foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, que era virgem. Não é? Então isso tudo era o espírito do anticristo para trazer confusão e perturbação. Sendo que Isaías já tinha profetizado no capítulo 7, versículo 14, ele já tinha falado, pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será o Emanuel, o Deus humanado, o Deus encarnado, o Deus conosco, o Deus que vem habitar entre nós, e o Deus que vai se fazer homem, que vai assumir a forma de homem. Isaías já tinha profetizado isso 750 anos antes de Jesus nascer. E João, o Evangelho de João, escrito por João, não é? João lá no tempo de Cristo, depois que Jesus morreu e Jesus ressuscitou e foi para o Pai, João escreveu o Evangelho, e no seu Evangelho, no capítulo 1, versículos de 1 a 2, ele fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.
E no versículo de número 14 ele fala: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. Então ele fala: o Verbo se encarnou. Por isso que João escreve na epístola: aquele que não confessa que Jesus veio em carne, esse tem o espírito do anticristo. Que coisa tremenda, que nós temos que prestar atenção nessas coisas. É triste quando o povo não conhece, desconhece a palavra de Deus, desconhece a verdade. Foi por isso que João, nas suas epístolas, ele usa o nome, a expressão anticristo, aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus se encarnou, não é? Jesus falou sobre o anticristo, mas de uma outra forma. Também Daniel falou sobre isso, mas usando a expressão de a força maligna, sobre a besta, sobre aquela força do mal que viria. E João, no Apocalipse, usa a expressão besta, mas nas suas cartas ele fala o anticristo. E o apóstolo Paulo também fala sobre o anticristo. Só que o apóstolo Paulo, ele usa uma outra expressão, um outro nome para designar o anticristo, né? A terceira força maligna é o falso profeta, não é? É aquele que vem com o espírito religioso para tentar confundir as pessoas, que ele é corrupto, ele vem de uma falsa religião, é um falso profeta, né? E é um agente do diabo para confundir os religiosos e todo o povo, para perverter o evangelho, contaminar o povo e fazê-lo pecar e, se possível, voltar-se contra a verdade. O dragão, o anticristo e o falso profeta são opositores de Cristo e da igreja. São inimigos de Deus, lutam contra Deus, contra os seus servos, contra a igreja do Senhor e contra o próprio Deus e o culto a Deus. Aqui em Apocalipse capítulo 13, no versículo 11 ao 15, fala assim, Apocalipse 13, de 11 a 15, fala assim: vi ainda outra besta emergir da terra, que é o falso profeta, que sai do meio dos religiosos, né? Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz sair e vir dos céus, faz descer dos céus até a terra diante dos homens. Seduz os homens, os habitantes sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobrevivera. Ele seduz as pessoas, ele engana com sinais, com prodígios, com um monte de coisas, e ele ainda leva o povo a construir estátuas e a adorar deuses e adorar a primeira besta, que é o anticristo, não é? De tudo o que existe, meus irmãos, existe o verdadeiro e o falso. Só não existe falso daquilo que não existe, porque não existe. Mas de tudo verdadeiro que existe, existe o verdadeiro, existe o falso. No mundo espiritual e religioso, existe o verdadeiro e o falso. Existe o verdadeiro e o falso, o verdadeiro crente e o falso crente, o verdadeiro irmão e o falso irmão, o verdadeiro pastor e o falso pastor, o verdadeiro profeta e o falso profeta, o verdadeiro Cristo e o falso Cristo, o verdadeiro Deus e o falso Deus, a verdadeira igreja e a falsa igreja. Então, essas 4 forças malignas confundem muitas pessoas, principalmente porque o povo é ignorante às coisas espirituais e às coisas de Deus. Conhece muito sobre muitas coisas, sobre religiões, mas não conhece muito sobre a palavra de Deus, sobre a verdade. Então,
A grande meretriz é a falsa igreja, corrompida, idólatra, infiel, apóstata. Apocalipse 14, versículo 8, fala assim: seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A falsa igreja, a falsa religião ensina e faz com que o povo fique embebido, não é? Fica tomado por aquilo que é falso, por aquilo que é errado. Então ele fala isso e olha aqui no capítulo 17, versículos de 1 a 2, fala assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, sobre as nações. Ele está falando da falsa religião, da falsa igreja. Mas aí, olha a comparação com Apocalipse 21. Olha a diferença da falsa e da verdadeira. 21, versículos de 9 a 11, fala assim: então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. É outra coisa, é a verdadeira. E me transportou em espírito até um lugar elevado, a uma montanha, e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Olha que coisa interessante. Então aqui está falando sobre a noiva do Cordeiro. Uma foi julgada e foi condenada, porque fazia com que o povo fosse enganado e envolvido com as suas prostituições, que é a falsa igreja, a falsa noiva do Senhor, que são os falsos religiosos, os falsos cristãos. Mas a outra não, é a verdadeira, que é a verdadeira igreja. A verdadeira igreja tem um comportamento diferente, tem uma atitude diferente. Todo crente, todo religioso que é infiel, resistente à palavra da verdade, não é a noiva do Cordeiro, é a grande meretriz. Não é a igreja verdadeira, é a falsa igreja. Meus irmãos, quantas vezes nós estamos conversando com uma pessoa que se diz igreja, mas que é a falsa igreja? Porque pelos frutos nós conhecemos, pelas atitudes nós conhecemos, pelo comportamento nós conhecemos. Se é verdadeiro, se é falso, não é? Somos servos e agentes de Cristo ou do dragão? Do anticristo? Do falso profeta? Ou de Cristo? De quem nós somos servos? A quem nós servimos? A quem nós estamos obedecendo? Não é? Essas 4 forças malignas trabalham em conjunto contra Cristo e a igreja. O dragão, o anticristo, o falso profeta e a grande meretriz, que é a religião corrompida, que é a falsa igreja. Apocalipse 12, de 1 a 2, fala assim, preste atenção nisso aqui. 12, de 1 a 2, fala assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol. Aqui está falando da igreja, que está revestida do sol da justiça, que é o próprio Deus, que é o próprio Senhor Jesus. Ela está revestida do Senhor, não é? Aqui fala, com a sua revestida do sol e com a lua debaixo dos seus pés. Ou seja, dominando sobre todas as coisas. O sol é para o dia, a lua é para a noite.
Então ela está acima das trevas, ela está acima de todas as coisas. A igreja está acima de todas as coisas com Cristo, porque ela tem a glória, o resplendor de Cristo, do sol da justiça. E olha aqui, e sobre os pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A coroa é autoridade, é poder que foi dado a ela, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, não é? E olha aqui que coisa interessante, que achando-se grávida, grita com as dores de partos, sofrendo tormentos para dar à luz. Aqui mostra quando vem o nascimento de Jesus, a luta que foi para que Jesus nascesse e para que Jesus viesse, a guerra contra tudo isso, e depois que ele veio, a luta que tem sido para que nós que somos a igreja, o corpo de Cristo, possamos transmitir Jesus, o Messias, para as nações e para os povos. A luta que nós enfrentamos. Olha aqui. Viu-se também outro sinal no céu, que eis um dragão, né? Grande vermelho, com 7 cabeças, chifres, né? E as cabeças 7 diademas. Vamos ver aqui até onde que nós vamos ler. É isso mesmo, apenas os versículos 1 e 2, que está mostrando sobre a igreja. E mostra a noiva de Cristo, e mostra quando Jesus veio para nascer, e agora Jesus sendo transmitido através de nós, a guerra que vem contra a igreja, desde o nascimento de Jesus, desde quando Herodes, quando soube com os magos que havia nascido aquele que seria rei, e ele quis matar Jesus, ele quis perseguir Jesus. E quando o diabo tentou Jesus, então é uma luta desde quando Jesus veio para nascer, quando ele ia nascer, quando ele nasceu, e agora depois que ele nasceu e vive em nós, e nós transmitimos Jesus, nós somos a igreja. Nós temos a luz de Deus, a luz de Cristo em nós. Por isso surge o dragão, o diabo, a antiga serpente, para tentar destruir o unigênito de Deus e a igreja do Senhor, a igreja verdadeira. Nos versículos de número 3 e 4, fala sobre... viu-se também um grande sinal no céu, né, o dragão, com grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava até essa parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Olha, isso tudo é espiritual. Isso tudo é desde quando Jesus veio, desde quando Maria engravidou, desde quando ela teve o filho. E quando fala das 7 cabeças, fala de poder, de autoridade no mundo. Lá em 1 João capítulo 5, 19, fala que sabemos que somos de Deus, mas que o mundo inteiro o quê? Jaz no maligno. Então, o maligno está aqui no mundo, né, tentando perturbar, atrapalhar, lutando contra Cristo e a sua igreja. Efésios 2:2 fala que ele é o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. João 8:44 fala que ele é o pai da mentira, ele é mentiroso e pai da mentira, então ele fica atuando, ele fica agindo de todas as formas. João 10:10 fala que ele veio para roubar, matar e destruir, são os poderes que ele tem, a autoridade que ele tem. E Apocalipse 12:12 nós vimos, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande fúria, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E os 10 chifres são autoridades conferidas, permitidas a ele. Porque quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós desobedecemos a Deus, nós abrimos uma porta de legalidade para o diabo, para que ele domine, para que ele tenha ação, para que ele tenha autoridade. Por isso que nós temos que vigiar e orar. E precisamos nos cuidar para não cairmos em tentação, para que o diabo não tenha legalidade sobre a nossa vida. Porque a partir do momento que ele tem legalidade, ele age com toda a força e com todo o poder.
Por isso que nós precisamos confessar os nossos pecados, para sermos perdoados dos nossos pecados, purificados dos nossos pecados, para não ter sobre nós nenhuma condenação mais, para que o diabo não tenha autoridade e nem poder sobre as nossas vidas. 7 diademas, não é? Que ele tem súditos, ele tem reinado, ele tem pessoas que são seus agentes, que trabalham para ele. João 10:10 fala que ele veio para roubar, matar e destruir, porque ele é mau, ele é cruel, ele é sanguinário, ele é assassino, ele é ladrão, ele é destruidor. E ele desceu até a terra com grande fúria, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Preste bem atenção nisso aqui, meus irmãos. O diabo, o caluniador, o opositor, ele é caçador de intrigas. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. Olha como que o diabo age. Olha como que o diabo tem os seus agentes, tem os seus asseclas, tem aqueles que estão a serviço dele. O diabo é caluniador, opositor, caçador de intrigas, de confusão, de divisão, de briga, de discórdia, de facção, de fofoca, de rebelião, de revolta, de amargura, de ira, de vingança e tudo o que se compõe essas coisas horríveis. Tudo mais. Quando João fala nas epístolas que já existem muitos anticristos no mundo, ele está dizendo que eles saíram do nosso meio. Por quê? Porque muitas pessoas do nosso meio, elas criam facções, divisões, fofocas, confusão, intriga, perturbação. E isso é a falsa igreja no meio da verdadeira igreja. Por isso que no nosso meio existe o falso e o verdadeiro. Quem somos nós? Verdadeiros ou falsos? Como é que eu sei? Através da minha vida, da minha atitude, das coisas que eu falo, que eu faço, que eu crio, que eu provoco. Eu crio bênção, harmonia, unidade, ou eu crio divisão e confusão e perturbação? Olha aqui, em Provérbios, capítulo de número 6, a palavra de Deus fala assim. Preste atenção. Eu quero mostrar a ação do anticristo já no nosso meio. Que João falou, eles já estão no nosso meio. Porque o anticristo é o opositor às coisas de Deus. E aqui fala assim no capítulo 6 do versículo de Provérbios, capítulo 6, do 16 ao 19, ele fala assim, 6 coisas aborrecem ao Senhor, aborrecem. Deus não gosta e aborrece ao Senhor. Vamos ver quais são as 6 coisas. A 7ª, ele abomina, ele rejeita, ele não admite mesmo. As 6 coisas que aborrecem. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue, inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam em derramar sangue, não é? E correm para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras. Essas 6 coisas, Deus aborrecem a Deus. Agora, a 7ª coisa que abomina ao Senhor é aquele que semeia contendas entre os irmãos. Se tem alguém no nosso meio que está semeando contenda no nosso meio, Deus abomina essa pessoa e a atitude dela. E olhando todo o contexto da Bíblia, principalmente do Apocalipse de 1 João, essa pessoa é um anticristo no nosso meio. É um opositor à palavra de Deus e à verdade no nosso meio. Então, aquele que cria confusão e cria contenda e que levanta confusão no meio dos irmãos, semeia contendas, esse tem o espírito do anticristo e esse Deus abomina. Meus irmãos, isso é o que mais existe em todos os lugares, em todas as igrejas, em todos os ajuntamentos. São pessoas que gostam de semear contendas, porque elas são um prato cheio na mão do diabo, do anticristo, não é? E a rebelião. É a pessoa rebelde, eu vou fazer isso, porque agora eu vou fazer aquilo, sabe?
Esse é o espírito do anticristo, que é rejeitado pelo Senhor. Vamos ver 1 Samuel, capítulo de número 15, quando Saul, que foi ungido rei de Israel, começou a fazer as coisas do jeito dele, e Deus não se agradou, e Deus mandou que Samuel fosse falar com Saul. E olha o que Deus manda Samuel falar com Saul. Capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, versículo 22, ele fala assim: porém Samuel disse a Saul, tem porém, deixa eu ver se esse, não, perdão, versículo 23, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Quando eu faço alguma coisa que é contra a vontade de Deus, eu estou rejeitando a palavra do Senhor. E quando eu faço alguma coisa que é uma atitude de rebelião, que vai provocar, que vai instigar outras pessoas também a sentir o mesmo que eu sinto, eu estou agindo como feitiçaria. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, porque envenena o outro, porque contagia o outro, porque contamina o outro, porque contagia, porque pega o outro também. Toda pessoa que está com espírito de rebelião, quando ela liga para uma outra pessoa, dependendo do estado que ela está e do estado do outro que está ouvindo, ela consegue passar todo o espírito de rebelião para o coração do outro. Isso chama-se feitiçaria. Isso chama-se espírito de encantamento. É quando a pessoa leva o outro a ter a mesma reação que você está tendo. Esse é o espírito do anticristo. Por isso que muitos anticristos já estão no mundo e no nosso meio, na igreja. Porque dentro da igreja verdadeira tem a falsa igreja. Agora cabe a cada um saber se é verdadeiro ou se é falso. Cabe a cada um de nós saber se nós estamos lidando com uma pessoa que é verdadeira ou se é falsa. Nós precisamos ter esse discernimento, esse entendimento, né? Advertência para que não sejamos agentes do diabo, do dragão. Deus fala conosco isso, nos advertindo contra o anticristo, sobre o falso profeta, a falsa igreja, a grande meretriz. Tanto que lá em Levítico, capítulo 19, versículo 16, fala assim: não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo. E a expressão é mexeriqueiro. Tem muitos mexeriqueiros no nosso meio, meus irmãos. Você deve estar lembrando de um ou de um monte aí agora, porque eu estou. São mexeriqueiros, criadores de contenda, de confusão. Eles não são pacificadores. Eles são fermentadores, eles gostam de ver o circo pegar fogo. Isso é o espírito do anticristo. Que Deus nos livre disso. Então, o espírito, essas 4 forças malignas já estão atuando de uma forma forte, mas será muito pior. Muito pior. Cada um de nós sabe bem e temos a consciência para quem estamos realmente trabalhando. Se é para Cristo ou se é para o anticristo. Quando nós lemos no capítulo 12, de 1 a 17 de Apocalipse, nós vemos a luta ferrenha do diabo, que é o dragão, contra Cristo, a igreja, contra Deus, e ele é derrotado pelos 3. Esse dragão é derrotado por Cristo, é derrotado por Deus, é derrotado pela igreja, é derrotado pelo anjo Miguel, o anjo do Senhor. Mas o diabo não para, não desiste, ele é insistente, ele é inconveniente, ele joga de todos os lados. Apocalipse 13, 1, fala assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres
e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas. Está vendo que eles têm autoridade, eles têm poder, eles têm a capacidade de fazer um monte de coisas. Eles assumem uma posição de liderança. Misericórdia, meus irmãos. Misericórdia. Olha aqui, não é? Esse espírito maligno, não é? Sobre a cabeça nomes de blasfêmia. Esse aqui é o falso profeta. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca de leão. E deu-lhe o dragão, que é o diabo, o seu poder, o seu trono, o seu domínio e grande autoridade. O diabo cedeu para esse líder o lugar dele, para que ele possa agir em nome dele. O diabo gosta de imitar Deus. Assim como Deus quer fazer de nós o seu templo, o templo do Espírito Santo, o diabo quer fazer das pessoas o seu templo também, a sua casa. E usar, incorporar nas pessoas, não é? O anticristo, ele é mencionado por João, mas aqui ele é chamado de a besta, que emergiu do meio da terra, não é? A besta, que é um líder político, que surge no meio das nações, que é chamada por João de anticristo, é chamada por Paulo, pelo apóstolo Paulo, de o iníquo. Iníquo. Iníquo significa o homem da iniquidade, que se levantará no tempo do fim. Iníquo é o homem da iniquidade, mas a palavra iníquo do grego é anomia, que significa o homem sem lei, a pessoa sem lei, sem regras, sem normas. É o legalista, é o que defende o legalismo, é o que prega o legalismo. Preste atenção nisso aí. Por isso que o espírito do anticristo, do falso profeta, já está no mundo. O dragão já está agindo de forma poderosa. E sabe onde que ele está agindo de forma poderosa? Através da falsa igreja, da grande meretriz. É aquele cristão que diz ser cristão, mas que está envolvido com um monte de coisas que não agradam a Deus. Se você é um fofoqueiro, se você é um caçador de confusão, você é um falso crente. Ou seja, você é um anticristo. Você tem um espírito do anticristo, do falso profeta, que é movido pelo dragão, que é o diabo. Isso é muito sério, meus irmãos. E o povo não está entendendo isso, não. Por isso tem muita gente que está brincando ainda com a igreja, porque ele não sabe que ele está sendo taxado por Deus como sendo falso profeta ou anticristo, não é? O iníquo que o apóstolo Paulo fala é o homem sem regras, sem lei. Não concordo com isso, não aceito isso, não quero isso. Para mim não é assim. Esse é o iníquo. Iníquo. É exatamente para isso que o mundo está caminhando, para o legalismo. O mundo, a sociedade está preparando o campo, o cenário para o líder, não é? Para o líder que é iníquo, que está se apresentando para governar. Olha aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Misericórdia. Eu quero ver se eu consigo passar isso tudo aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Fala assim. Versículos de 7 a 12. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. O mistério daquele que é iníquo, não é? Já opera, e guarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Preste atenção nisso aqui. Então será de fato revelado o iníquo, o homem sem lei, sem regras, né? A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Aí vem o falso profeta também.
e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram com amor a verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus permite, lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de que sejam julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes se deleitaram de forma contrária contra a injustiça, porque é o opositor. O espírito do anticristo é o espírito do iníquo, que não quer saber de regras, de leis. E o que o detém, vamos ver isso aqui. Olha que coisa impressionante. O iníquo é o sem lei, sem constituição, sem regras, sem normas, sem livre, legalista, apóstata. Por que é que ele ainda não se manifestou de forma falando eu sou? Não se revelou com atitude de autoridade como sendo ele o iníquo. Aqui fala assim, versículo de número 6. E agora sabeis o que o detém. O iníquo é o homem sem leis. Então o que detém o iníquo é a lei. Enquanto tem lei, ele não pode ultrapassar a lei. Vocês estão entendendo? E aquele que o detém é o governo institucionalizado. Tudo vamos ver na Constituição. Se pode, se não pode. Por isso essa guerra para ser líder, para ser presidente, para governar, para mudar as leis, para mudar a Constituição, para mudar tudo. Porque o iníquo não suporta leis, é legalista. Vocês estão entendendo, amados? Vocês estão entendendo isso? Por isso que quando nós votamos e exercemos o nosso papel de cidadania, nós não temos que olhar só para um ponto positivo, não. Nós temos que olhar para o todo. Porque nós vamos eleger um que é verdadeiro ou um que é falso. Um que é sério ou um que é iníquo. Vocês estão entendendo, amados? Mas depois que nós elegemos, nós transferimos a autoridade. Por isso que ele tem as coroas, por isso que ele tem os diademas. Porque foi conferido a ele a autoridade. Não só pelo mundo espiritual, mas também pelos homens, por nós. O iníquo, ele não atuou ainda porque ele está esperando que saia o que o detém, que são as leis. E aquele que o detém, que são os governantes institucionalizados. Então tem que tirar fora aqueles que são a favor das leis. Porque aí as leis são quebradas, são mudadas. Cada lugar tem o seu governo, a sua constituição, seu regime, isso barra o legalismo, o iníquo, não é? Barra o homem sem lei, barra a anomia. Vocês conseguem entender agora o porquê da disputa para governar? A guerra? Meus irmãos, nós temos que observar isso. Qual é realmente o objetivo de um líder? O que estamos de fato apoiando e favorecendo quando exercemos a nossa cidadania votando? Por isso, não podemos nos focar em apenas um ou alguns pontos, mas num todo. Aqui fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, fala assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado
o homem da iniquidade. Então tudo isso é um processo. As coisas estão acontecendo. Mas nada disso vai acontecer sem que antes venha a apostasia. Não antes que venha apostasia. Não, mas é um artigo definido. É uma apostasia mais séria. Isso não acontecerá antes que venha a apostasia. Não é? A apostasia já vem acontecendo, meus irmãos, há muito tempo. Deixa eu pôr algumas notas que eu coloquei aqui. A Europa foi o berço do protestantismo. E hoje a Europa é apóstata. Hoje a religião na Europa é apenas um sistema, não é mais um estilo de vida. Acabou, meus irmãos. Acabou. Não é? A Europa hoje é apenas, a religião é apenas um sistema, não é mais uma forma de vida, um estilo de vida. O Ocidente foi evangelizado a partir da Europa. A Europa veio para a América do Norte. Hoje, grande parte das igrejas históricas estão no caminho da apostasia. Porque o liberalismo tem fortemente entrado e dominado. Os seminários foram tomados e dominados pelo liberalismo, pelos liberais, e eles não acreditam mais na Bíblia. Os seminários. As denominações históricas estão perdendo os seus membros, os seus fiéis, os seus seguidores, já há muito tempo. A América do Sul, praticamente tomada pelo liberalismo e principalmente pelo sincretismo religioso. O Oriente, budismo, hinduísmo, islamismo, negam Jesus. Eles reconhecem Jesus como profeta, como um homem bom que ensinou muitas coisas boas, mas não como filho de Deus, não como Messias, não como o unigênito de Deus, muito menos como o Emanuel. Olha que coisa impressionante. Não é? O islamismo cresce a parte do mundo, já tem mais de 1 bilhão de seguidores, mas eles negam a Cristo. Eles negam a Cristo, não é? Já estamos numa grande e mundial apostasia, com um mundo liberado e cheio de pessoas que só olham para o relativismo, para o liberalismo, e rejeitam o absoluto que é Deus. Né? Somando a grande meretriz, que é a falsa igreja, formada por religiosos corruptos e apóstatas, abrem uma grande porta para a segunda besta, o falso profeta, que se levantará no meio da falsa igreja. Nós olhamos em Apocalipse 13, de 11 a 17. Olha aqui, eu vou ler aqui para vocês, Apocalipse 13, de 11 a 17. Nós já passamos da hora, mas já estamos quase terminando, concluindo essa parte, depois nós vamos dar mais. Apocalipse 13, de 11 a 17, fala assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como que de urso e boca de leão, como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono, a grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Olha, toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, que é o diabo, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Eles vão falar: esse aí que é poderoso mesmo, é esse aí que tem a força mesmo, quem é que pode ir contra ele? Foi-lhe dado uma boca que proferirá arrogâncias e blasfêmias, e autoridades para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus,
para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Meus irmãos, eu quero que você leia isso aí até o versículo de número 17, não é? Porque eu quero que você entenda isso depois para nós ganharmos tempo aqui. E com 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12, 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12, que fala assim: Segundo Tessalonicenses 2, de 9 a 12, nós estávamos lá, que fala: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes mandou a operação do erro para darem crédito à mentira. Deus permite. Você quer acreditar na mentira? Então vai e segue a mentira. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Sinais da mentira, né? Espírito de engano, de encantamento. Isso tudo está escrito aqui em Apocalipse e nas epístolas também, não é? Lá em Apocalipse, no capítulo 13, de 7 a 8, mostra como que é essa besta, que também é falada em Daniel capítulo 12, de 1 a 2, o mesmo. Que coisa impressionante. Daniel teve a visão lá 630 anos antes de Cristo. E João escreveu no ano 80, no ano 90, depois de Cristo. Ou seja, 720 anos depois. Um do outro, de distância um do outro. Não é? E aqui em Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 18, eu estou correndo por causa do nosso tempo. Capítulo 13, versículo 18, fala assim: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Deixa eu reler. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. São 3 números 6. É uma tríplice de 6. O número 6 é um número incompleto. Não é o número perfeito, porque o número perfeito é o número 7, que é o número de Deus. O número 6 é o número da besta, 666, que é o dragão, o falso profeta e o anticristo. É o número imperfeito, é o tríplice, são os 3 poderes malignos imperfeitos atuando. É o dragão que é o diabo, é o anticristo, é o falso profeta. Quando o número 7 é o número perfeito, é o tríplice de 7, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o número da besta é o número do homem, é o número incompleto, é o número imperfeito, que está se referindo ao dragão, que é o diabo, ao anticristo, que luta contra Cristo e a igreja, e ao falso profeta, que vem da falsa igreja. Eu espero que você esteja entendendo isso. Não é? Não, o diabo não pode ser igual a Deus. Ele não pode ser, apesar de que ele quis ser, ele não pode ser, porque Deus é absoluto, é o El Shaddai, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o diabo não. O diabo, ele foi amaldiçoado por Deus. Ele foi tirado da presença de Deus. Então ele é a besta, que é o imperfeito, não é? O diabo sempre quis ser igual a Deus, mas ele não pode ser igual a Deus. Então ele quer fazer tudo como se fosse Deus. Apocalipse 12, 3 fala assim. 12, 3 fala assim: viu-se outro grande sinal no céu. Eis o dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. No capítulo 13, de 1 a 2, fala assim: vi emergir do mar uma besta
que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Vocês estão vendo que é a mesma coisa? A mesma coisa. Isso está em Daniel capítulo 7, de 1 a 7. Tudo isso incorporado, reunido em um homem apenas, em um líder, em uma pessoa. Como Deus concentrou em Jesus todo o poder, o diabo quer concentrar num homem, num líder, todo o poder que ele tem. Os animais representam os impérios daquela época. O Império Babilônio, Medo-Persa, Greco-Romano, Greco-Macedônio e o Império Romano, não é? Regido com fúria, com destruição e com poder. A visão de João no ano 90 foi a mesma visão de Daniel no ano 630 a.C. A conclusão é a seguinte, que essas 4 forças malignas estão atuando e atuarão juntas sob o poder do engano, da mentira. Por isso, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, está escrito, quando disserem paz e segurança, virá repentina destruição, porque o espírito do engano vai tentar ganhar as pessoas, a confiança das pessoas, e quando eles disserem, nós agora temos o controle de tudo e tudo vai ficar em paz e segurança, aí virá a repentina destruição, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. O capítulo 14 fala da vindima, da colheita, da ceifa. Para a ceifa para acontecer a ceifa, acontece uma separação. A seleção é feita para separar a igreja verdadeira da igreja falsa, a igreja fiel da igreja infiel, da igreja que é a noiva de Cristo e a igreja que é conhecida por Deus, mas como a grande prostituta, a Babilônia. Vamos ver Hebreus 12, 22 a 23. Hebreus 12, 22 a 23. Fala assim: mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos que foram aperfeiçoados. Agora, olhe aqui, vamos ver 2 Tessalonicenses 2, 8. Vamos ver. Isso mesmo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 8. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O Senhor vai destruir o iníquo com o sopro da sua boca e com a manifestação da sua vinda. Apocalipse 12, 1 fala assim: viu grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. É a igreja do Senhor, não é? Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o povo de Deus e nós temos que lutar para que o espírito do anticristo jamais entre na nossa vida e no nosso meio. Vamos orar.
Obrigado, Senhor. Ajuda-nos, livra-nos, protege-nos dessas forças malignas, o dragão, o anticristo, o falso profeta e a igreja falsa. Livra-nos disso, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.